Bom, estamos aqui no primeiro episódio do seu podcast favorito, formato entrevista. Eu geralmente faço de áudio o podcast, mas o Vitão encheu meu saco para fazer de vídeo. Ele quer postar no Instagram, nas coisas todas. Meu Instagram estava até bloqueado, estava até sem Instagram, mas vamos fazer aqui formato de vídeo. Bora. Bem-vindo, Vitão. Estamos aqui também para quem está assistindo na Praça Vinícius de Moraes, é um pico clássico de skate aqui de São Paulo. A gente cresceu praticamente aqui, né, Vitão? Nossa adolescência inteira andando de skate aqui. Vitão até lembrou que ele quebrou o pé ali já, a gente tem que chamar a mãe do amigo nosso para levar para o hospital, enfim, uma loucura toda. E por que eu achei legal começar esse formato de entrevista e com o Vitão? Além de ser um brother meu, né? Então, se eu errar, estamos em casa, né? Se eu mandar mal aqui, estamos em casa, a gente consegue arrumar. Porque o Vitão, ele acabou de participar de um Ironman. Então, a gente vai falar um pouco aí dos bastidores do Ironman e o que mais a gente achar que é style. Vitão, bem-vindo. Quer se apresentar para a galera um pouquinho? Obrigado aí por me chamar. Eu acho que é uma honra ser o primeiro aí desse novo formato. E nesse momento que é tão legal, assim, de a gente... o triatlon está ganhando um pouco de corpo, aí, um pouco de visibilidade, e eu acabei de voltar lá do Mundial, né, que também para mim foi um momento importante, assim, uma finalização de ciclo, e essa pracinha também representa tipo, um dos outros ciclos que eu e talvez você também tenha tido na sua vida, que é essa época que a gente andou de skate, e eu acho que essas coisas que a gente faz durante a vida, né, esses ciclos, esses momentos, eles marcam um pouco da nossa história, né? Então era uma época que a gente tinha talvez um pouco menos de responsabilidade com trabalho, com outras coisas da vida adulta, vamos dizer assim, e marca bastante para mim voltar para cá com um skate. Depois a gente dá uma andada aí, mas eu acho que é muito legal a gente ter relembrar esses momentos que a gente tem. Eu lembro que a primeira prova que você fez foi em Santos, né? Uma das primeiras provas. Exato. Que eu fui com você. Você foi na primeira prova que eu fiz. É verdade. Então, tipo... É verdade. E até peguei sua bicicleta emprestada depois e quebrei um botão lá. Falei, tá até hoje quebrado. Falei, nossa, vou gastar 3 mil reais para arrumar esse clipes aqui da bicicleta de treino. Tá até hoje quebrado, mas valeu a pena porque você foi. Foi muito bom. 5 da manhã. Foi divertido. E aí, Vitão, assim, eu tô percebendo que o Iron tá tomando uma proporção muito grande. Até mais, acho que um pouco lá atrás, né? Eu vindo para cá hoje, eu fiz um caminho alternativo, passei pela Hélio Pellegrino ali, ou pela Juscelino, e tava tendo uma corrida de bike ali. Tá rolando o Ironman 70.3 São Paulo, que, enfim, esgota instantaneamente quando lançam as inscrições. E eu acho que isso tem muito a ver com o movimento que a gente tem hoje, que eu acho que é assim, esse movimento vamos dizer assim, do esporte de endurance e da saúde, né? Então, não só o Iron, mas tipo CrossFit, todas essas formas de atividade física que estão... as pessoas não estão só buscando uma forma de ter saúde, mas de pertencer através dessas formas de prática, né? Então tem, sei lá, grupos de yoga, tem grupos de triatlon, tem grupos de corrida, né, que a gente vê no país todo, e eu acho que essa prática do esporte está virando cada vez mais uma forma da gente se identificar com alguma coisa, da gente pertencer a alguma coisa. Já era na época que a gente andava de skate, você ser skatista tinha várias conotações, e essas conotações mudaram agora, né? Esporte olímpico, verdade, mudou, então deixou de ser, sei lá, skatista maloqueiro, vagabundo, não sei o que, e virou, porra, o cara pode ser um atleta olímpico. Aí a mesma coisa com outros esportes novos, né? Então, por exemplo, nessa época jogar videogame era uma coisa, né, tipo, vai dar em nada, né? Hoje você tem atletas de e-sports,
Verdade. Né? Então, eu acho que está mudando muito a forma da gente ver esporte e ver pertencer ao esporte, tá mudando bastante em todos os aspectos. Eu achei engraçado eu fazer podcast e ter trazido o tema Iron, porque eu acho que quando eu faço esse tipo de trabalho, meio que me edifica, né? E eu tava vindo pra cá e eu dei de cara com os caras de bicicleta e eu fiquei puto, porque eu tive que dar uma volta gigante na cidade. Aí eu, não pode xingar, eu vou fazer uma entrevista de Iron hoje, de Iron hoje. Mas brincadeiras à parte, eu vi que a cidade tá tomada. Vitão, conta pra gente números e styles que você conseguiu nesse esporte, né? Porque você teve alguns marcos grandes e eu acho legal a galera saber, até para o que você for falar daqui pra frente, ter mais peso ainda, entendeu? Então, eu acho que assim... contar os números, as conquistas, styles. Uma das coisas que a gente aprende quando entra nesse esporte, né? É um esporte que tem muito da gente... Quem olha de fora vê, tem muito de, tipo, a melhor bike, eu fiz o tempo tal. Mas quanto mais você participa e convive com as pessoas que fazem muitas provas de triatlon e muitas provas de Ironman, traz um pouco de humildade também. Então, tipo, o que Irado. Você falou de edificar. O que edifica pra mim é eu dizer que, porra, esse foi o meu 9º Ironman, ok. Cara, foi seu 9º Ironman? Foi o meu 9º full e eu fiz 7,5. Mas assim, tem gente que fez 100, entendeu? E mesmo assim, tem gente que faz o Ultraman, que são vários Ironmans, seguidos, né? Então, eu acho que tipo, traz uma certa humildade a gente saber que tipo, cada um faz o seu, cada um tem o seu tempo. E essa é uma das coisas do Ironman, tem masculino e feminino, a prova é junto, é um dos únicos esportes do mundo onde, por exemplo, se você jogasse basquete, você não joga junto com o LeBron James, né, na mesma quadra, e no triatlon sim, então tipo, quem está competindo nas provas onde tem um corpo profissional, tá nadando no mesmo lugar que os profissionais da nossa categoria, do nosso esporte, tá pedalando no mesmo lugar e tá correndo no mesmo lugar. Isso é uma coisa que não tem em vários esportes. Isso é legal mesmo. E, inclusive, os profissionais voltam no final da prova para dar as medalhas para as pessoas que estão terminando no pior tempo possível. Tipo, os caras já receberam a medalha dele. E já foram para casa, tomaram banho e tal. E aí eles voltam para dar a medalha para as pessoas que estão fazendo o pior tempo possível. Mas estão concluindo. Estão concluindo. Então, o Ironman é uma prova que permite você fazer até 17 horas, né? Essas pessoas que terminam 17 horas, ou elas tiveram algum problema na prova, ou elas estão fazendo em condições... tem muitas pessoas com sobrepeso, com sobre-idade também, né? O Ironman tem gente de mais de 80 anos fazendo a prova. Caramba! Então, nessa prova que tem gente de 80 anos que conclui a prova? Conclui a prova e com tempos e com... Nossa! Então, assim, você junta todo mundo, tem gente com deficiências a galera físicas, da deficiência mentais, física, por exemplo, vai no mesmo bololô ali. Tudo no mesmo, assim, faz o mesmo percurso, tem o mesmo tempo de corte. Então, tipo, se ele não fizer, não passar nos tempos de corte também, tá desclassificado. Por exemplo, se o cara não termina em 17 horas, acontece o quê? Não ganha medalha. Tipo, ele não ganha o certificado de conclusão de curso, que é a medalha. E assim... Entendi. Mas é todo mundo na mesma coisa. Então, assim, para terminar o ciclo do que eu tô falando, para mim, não importa se o cara corre 5K, 10K, se ele só nada, se ele só pedala, se ele faz um duatlon. O que é interessante é que todo mundo esteja praticando, cada um no seu nível, e que a gente tenha experiências para compartilhar, né? Então a gente vê numa prova como essa, os caras, eles enaltecem várias experiências, tanto do cara que tinha o mais novo lá, de 18 anos, que é tipo o atleta mais novo. A idade mínima é 18? Acho que sim, mas assim, ele era o atleta mais novo a classificar para o Mundial, uma coisa assim. Uhum. Né? E tinha o mais velho também, que acho que lá nessa prova acho que era 76 anos, né? E tem um japonês lá que acho que tem 90 anos, sei lá, o cara... Isso é uma coisa legal que você falou, que a gente conversou tipo nos bastidores, e
Essa prova que você fez agora foi em Nice. Ela foi o campeonato mundial. Isso. Mas para a pessoa participar do campeonato mundial, ela tem que classificar. Essa é a única prova que não dá para você simplesmente se inscrever e pagar e fazer. Então, tem algumas formas de classificar e recentemente mudou a forma de classificar, então ficou muito mais difícil de classificar agora. Eu passei nessa última, vamos dizer, nessa última peneira que me permitiu classificar com o 3º lugar. E hoje em dia só classifica com certeza se você ganhar a prova na sua categoria. Então, talvez se eu tivesse feito a mesma prova hoje, agora com a nova classificação, talvez eu não tivesse me classificado. Entendi. Então, mas só mostra assim o quanto tá ficando mais competitivo e quanto tá mais difícil e assim, mais exclusivo você conseguir classificar para o Mundial, né? E por exemplo, se você sempre foi um cara intenso, que eu te conheço, né? A gente andava de skate aqui e o Vitão dava um manual, né? Que é quando você anda só com as 2 rodinhas de trás, de 100 metros. Assim, o cara ia Marquise do Ibirapuera inteira. Então ele sempre foi muito intenso. O que te levou, Vitão, aí para essa intensidade do Iron? Tipo, por que você falou, cara, agora acho que eu vou pro Iron? E para quem tá pensando em fazer isso também, se você puder falar a vida real, né? Porque o Iron, mas e o que você vai ter que comer de arroz e feijão para chegar lá? Então, se você pudesse contar o que te motivou a começar nesse esporte e, assim, a vida real, as coisas muito legais e também as que ninguém vê, que a galera vai passar, porque eu tô vendo que muita gente tá querendo migrar para essa categoria. Tá ganhando uma visibilidade e eu acho que, assim, para mim, o que me trouxe para isso, eu sempre tive o negócio da corrida, que vem um pouco do meu pai, né? É verdade. E a minha mãe, ela era atleta de nado sincronizado e saltos ornamentais. Então a parte da natação veio meio que com ela. E aí ela quis que eu aprendesse a andar de bicicleta sem a rodinha. E aí eu caía, ficava puto com meu pai, que era quem me acompanhava, e não... E eu tive esses 3 esportes, mas fazia muito tempo, né, que eu não pedalava e não nadava. Eu nadei quando eu era pequeno e fazia um tempão que eu não fazia nenhuma dessas 2 coisas. E eu comecei com o negócio da corrida e para mim não era importante fazer prova, eu gostava de fazer as distâncias, né? Então foi aumentando as distâncias e para mim era interessante eu fazer coisas que eu não sabia se eu ia terminar, se eu ia conseguir concluir. E isso foi chegando num nível, né, pelo menos dentro da corrida, que era tipo as maratonas mais, né, fiz maratona no deserto, fiz maratona na Serra do Rio do Rastro, que é uma prova relativamente difícil. Essa maratona no deserto foi aonde? Essa eu não lembrava. No Burning Man. Ah, do Burning Man. E aí, assim, eu tava começando a fazer provas que, tipo, fisicamente... Só uma curiosidade, no Burning Man a galera pode ir também só para curtir. Pode, enfim, que na verdade tem vários campings lá, né? E aí tem um camping de pessoas que correm, né? Então tem camping de N coisas lá. Sim. De rave até artes circenses, né? Então, entendi, não sabia. E aí dentro dos campings tinha um de paraquedismo que eu fui também, subi lá no avião. Mas assim, eu tava começando a fazer provas muito, assim, demandantes de fisicamente. endurance mesmo, né? E aí eu comecei a pensar que, tipo, pô, tá ficando meio perigoso esse negócio, né? As provas, eu tava já pensando em fazer, sei lá, maratona do Ártico, maratona do Des La Sables, que é lá no Egito, né? No deserto. Enfim, e aí tinha um amigo meu que tava fazendo triatlon e a gente acabou indo. Ele falou, pô, vem fazer, não sei o quê, e eu não tinha bike, não tinha mais as coisas da natação, não tinha relógio, e aí isso é uma coisa interessante dessa prova, que foi até uma coisa que aconteceu que tá me mudando a forma como eu vejo um pouco, mas eu fui, enfim, crescendo no triatlon, e aí fiz o meio, o full, e fiz todas essas provas. Aquela que a gente foi em Santos era qual? Era um olímpico.
era... Triatlo olímpico? que fala? Você tem o sprint, que é o menor de todos, tem o super sprint também, mas tem o sprint, que é o menor de todos. Depois você tem o 70.3, que é um meio Ironman. E você tem o Iron Full. Esse que você fez era o quê? Full. Não, aquele de Santos, eu digo. O de Santos era um olímpico. O olímpico, ele é quanto? É 1.5 de natação, 40 km de bike e 20 km de Já corrida. é fortinho, né? Aliás, 10 km de corrida, desculpa. Mas já é fortinho também. Esse foi o seu primeiro? Muita gente começa pelo... Essa foi sua primeira prova? Foi a minha primeira prova de triatlon, sim. De tudo? Sim, minha primeira prova de triatlon. Eu já tinha feito as distâncias, né? Mas foi a primeira prova de triatlon ali que eu fiz. E, assim, daí eu fui entrando nessa de fazer as provas. Tem um negócio que chama Legacy, né? Que é se você fizer 12 provas em 10 anos, né? Eles querem que você tenha essa longevidade no esporte e tal. Se você fizer 12 provas em 10 anos, você tem a chance de ir para Kona, né? Que é um mundial que eu não fiz ainda. Pelo Legacy, que é um sorteio. E essas provas todas de Iron? Já tem que ser full, né? 12 provas de full em 10 anos, você ganha, sei lá, um ticket para ser sorteado ou não, e aí você tem que continuar fazendo até você ser sorteado. Mas dos objetivos para mim, e aí completar a tríplice coroa, né? Que eu fiz o Mundial de St. George, quando teve, o único que teve em St. George. Eu fiz agora o último Mundial que vai ter início, agora não vai ter mais. Que é perigoso? Não, porque terminou. Tipo, foi um... É que nem Copa do Mundo, foi ali e agora vai ser em outro lugar. E aí agora vai voltar a ser só em Kona. Kona é onde, desculpa? No Havaí. Nossa, que animal. E então, assim, eu quero terminar essa tríplice coroa com o Legacy, 12 Ironmans com o Legacy e fazendo Então, Kona. tipo assim, você fez 7 até agora. Eu fiz 9 até agora. Deu 9 provas? 9 provas de Iron. Contando, de Iron. É que os mundiais também contam. E... temos um... ADM aí. Então, os mundiais também contam. E assim, foi interessante essa prova porque logo no começo da prova, tipo, eu comecei a natação. E aí, assim, essa foi a primeira prova que eu consegui fazer sem... Eu já tinha feito sub-10, né? Que era fazer o full abaixo de 10 horas, né? Tinha classificado, que era uma coisa que eu nunca imaginei. Quanto sub-10 você fez? Eu fiz só esse, né? Então, tipo, eu tinha feito sub-10, classifiquei em terceiro lugar, que era uma coisa que eu nunca imaginei ser possível, né? Pra mim. E aí, foi a primeira prova que eu pude fazer. Tinha um negócio do meu irmão também, que eu queria fazer em homenagem a ele. Então essa foi a primeira prova que eu pude fazer curtindo, tipo, sem me preocupar com o tempo. Eu tinha lá um tempo na minha cabeça, tipo... Essa de início agora. Porque você já estava lá no Mundial e tal. Eu gostaria de fazer abaixo de 12 horas e tal, e eu fiz. Mas a ideia era, tipo, curtir a prova. E aí logo na natação, cara, quando eu fui dar a primeira volta, né, que a gente dá nas boias, caiu o meu relógio, cara. Tá brincando? Então caiu o meu Garmin de não sei quantos anos e tal. Tipo, eu ia ficar com ele até ele parar de funcionar. Ele caiu. Eu ainda tentei, tipo, mergulhar. E era tipo mar ali, né? Tentei mergulhar pra pegar. Mentira! Não vi, tá ligado? Tipo, não, peraí. E é até perigoso você mergulhar, porque tem 300 negros atrás. Sim, mas tipo... eu falei, foda-se, eu preciso achar o relógio. E aí, porque não é só isso, né? O relógio estava medindo meu tempo da prova. Também, né? Também. E aí, cara, quando eu subi pra superfície de novo, eu falei, cara, vai ver que é um sinal essa porra aqui. Entendi. Então, tipo... Você parar de ficar bitolado no número e falar, curte a experiência, cara. Então, assim, lógico, eu fiquei puto pra caramba, né? Porque, na verdade, não caiu porque eu não prendi direito. Tipo, alguém deu uma braçada no meu braço. Um crawl forte ali. E arrancou o relógio da minha... Tipo, ele... foi isso, né? Nossa. E assim... E aí, ao invés de... Eu relaxei e aí eu falei, velho... Mas isso aí tava no rasinho ou já tava lá na... Não, tava no meio do mar. Já tava lá no fundão. E aí assim, eu falei, cara, isso aqui deve ser um sinal. Não. Deve ser imagina, você tá começando um Iron mundial, você fez tipo 600 provas pra chegar lá,
ainda nos primeiros 10 minutos você toma uma porrada e seu relógio vai pro fundo do mar. Foi isso. Aí então assim, eu não tinha Você fala, tempo. meu Deus do céu, velho. Eu não tinha tempo, né? Então eu não conseguia saber se eu tava indo bem ou mal na natação. E aí caiu o nosso pequeno. Eu não conseguia saber se eu tava indo bem ou mal na natação. E a gente. Mas eu senti que aquilo era tipo um aviso pra mim, né? E eu falei, porra, eu lembrei, depois até, vamos dizer, pensando sobre o assunto, eu lembrei daquele filme do Clube da Luta, que o cara fala que, assim, as coisas que você tem acabam tendo você, né? Isso é verdade. Isso é verdade para coisas materiais, mas eu andei pensando muito sobre quanto isso é verdade também para as nossas conquistas, para as coisas que... E durante muito tempo, até esse Mundial, até o Sub-10, até, enfim, pegar o 3º lugar, eu comecei a notar o quanto isso, tipo, norteava um pouco da minha vida, né? Tipo, eu buscar essas coisas norteava um pouco da minha vida. De uma maneira até um pouco mais saudável, entre aspas, ou mais intensa do que precisaria ser. Então, e aí o que acontece? Eu depois da prova, eu comecei a pensar assim, porra, quem é o Vitão sem o Iron, sem essas conquistas, sem estar buscando um Sub-10, sem estar buscando um... Porque uma das coisas que a gente fala muito no Iron é tipo, qual que é o seu why, né? Qual que é o seu porquê que você está fazendo aquilo ali. Porque cara, são no mínimo umas, sei lá, para os profissionais umas 8 horas, para mim umas 10 horas, mas tipo, pode ser 17 horas para alguém, né? Não, e isso você está falando na prova. Mas e a rotina de treino também? Sim, para você se manter treinando, né? Durante 6 meses, 1 ano para aquela prova. Geralmente é quanto tempo para treinar? Eu tenho meus ciclos com 6 meses, mas assim, eu imagino que um ciclo mais saudável seja de 1 ano, para você poder construir mesmo a base ali, fazer... E tipo assim, por exemplo, eu sei que a gente mudou um pouco, mas se eu, Alejandro, falo, cara, agora eu quero fazer um Iron. Tem alguma academia específica que você vai? Ou você tem que tipo, pesquisei na internet e vi que natação é tanto, então eu me inscrevo num ginásio, numa academia de natação, ferro também, não tem uma academia de Iron, vamos falar assim, que tipo, você vai lá, o cara monta seu treino, sua dieta. Tem assessorias, né? Então, tem assessorias tipo, de Iron. Tem um monte de assessoria, enfim, algumas maiores, algumas menores, aí você escolhe qual que você gosta mais da metodologia. Entendi. Qual que te atende melhor em termos de estar perto de onde você pode treinar, onde se encaixa na sua vida. E vai. E eu digo assim, cara, faz o esporte que você gosta, entendeu? Então, tipo, se eu pego alguém assim, não gosta de correr, não corre. Simples, né? Pô, eu até gostaria de correr, mas é que é difícil. Mas isso é importante, por exemplo, você gostava de correr, de pedalar e de nadar, ou tinha um que você não gostava, mas você falou, vou aceitar porque eu quero fazer o Iron? Não, eu vou dizer que, tipo, eu gosto mais da corrida, mas o pacote como um todo é muito legal também, né? Então a bike, a natação, que tipo, na natação dos 3 é o que eu sou pior, né, no caso. Mas assim, todo o processo é interessante, é gratificante, entendeu? Mas eu digo assim, faça o esporte que te convence, xadrez, se sei lá, futebol, enfim. Não vai pelo esporte do outro, né? Principalmente nessa época onde a gente tá, tipo, todo mundo tá correndo agora, né? Ou tem um monte de gente começando a correr, enfim. Se você não gosta, tudo bem, né? Agora, se, é difícil pra mim e tal, aí vamos ver. Escolhe uma música, escolhe um lugar que te favorece, um parque que, Isso é uma coisa legal também, no Iron você não pode usar... Óbvio que nadando não vai dar pra você nadar com... Até dá, tem fone que, vai pelo osso da... é verdade. E pode isso hoje no Iron? Então, não pode. Na prova não pode, mas no treino no você treino, pode fazer sim. o que você quiser. Então, no treino... Mas eu lembro que a gente trocou uma ideia que você falou que é considerado meio que doping, né? Tipo...
É porque é mesmo, A justificativa, né, dos caras. É mesmo, na verdade, qual que é a lógica, né? Primeiro que é uma questão de segurança. Se você não ouvir a roda do cara que está atrás ou na frente... É verdade. Isso é um fator de segurança ali, de você não estar atento que tem alguém querendo te passar, ou que tem alguém, enfim, de alguma coisa, um carro, uma coisa que pode acontecer durante o percurso. Então é um fator de segurança. Agora, no Iron tem muito essa coisa de não ter ajuda externa. E qualquer ajuda, né, mesmo que seja alguém, tipo, por exemplo, você está no percurso e tem alguém junto com você. Inclusive, recentemente deu um problema por causa disso. Você não pode ninguém te acompanhando na prova, porque isso é uma forma de ajuda, né? É um apoio psicológico, né? Então a música também seria tipo, sei lá, uma música te acompanhando na prova. E o relógio não seria? Então, o relógio na verdade, ele está te passando seus dados, né? Ele não está te, sei lá, motivando, ele está mostrando o que você está fazendo, né? Agora, sei lá, você pode argumentar que também o relógio pode cantar para você o seu tempo, né? Tipo... ele fala, o BPM tá fraco, acelera aí pra... Então hoje em dia tem esse tipo de coisa, tipo, o seu relógio pode dizer se você tá fraco, opa, isso é uma ajuda externa? Não sei, né? Inclusive na natação, agora tem o óculos que você vê, tipo, como é que você tá, o seu batimento, seus Wolf, né, que é a quantidade de braçadas. Enfim, eu acho que cada vez mais vai ser isso, né? Acabou de sair agora o óculos da Meta, né, que é aquele display, onde, cara, você põe uma pulseira e você mexe assim e você regula volume, tira foto, só mexendo o punho aqui, porque ele não vê o que você está fazendo de movimento, ele lê os sinais do seu... Então acho que cada vez mais a gente vai ter auxílios, vamos dizer assim, do que a gente está fazendo, e eu não sei exatamente como isso vai se traduzir, sei lá, até onde vai o que é ajuda externa, né? Porque, enfim... E assim, por exemplo, para você que vai começar a treinar agora, geralmente, assim, qual que é a rotina para quem quer começar de treino? Você tem que treinar todo dia, geralmente a galera treina. Assim, o recomendado, entendeu? E quantas horas, como é que vai dividir a... Para você dar uma dica pro pessoal, por exemplo, quero participar de um Iron, tá? Então, cara, você vai ter que pedalar tanto por dia, por semana... Tanto de natação, tanto de corrida. Tem alguma coisa assim? Eu acho que tipo, para a pessoa conseguir falar, cara, para eu encaixar na minha rotina, entendi. É isso de horas que eu vou ter que dedicar, isso de trabalho e isso de vida pessoal. Ou abre mão da vida pessoal também, às vezes, eu acho que é mais o contrário, né? Você, ao invés de você tentar encaixar a sua vida no Iron, eu acho que, tipo, você tem que ver se aquilo se encaixa com equilíbrio dentro da sua vida, né? Tanto que o pessoal que é casado e tal, a primeira coisa é entender, tipo, se o seu parceiro estaria disposto a lidar com isso, né? Se acordar cedo, enfim, vai ter que abdicar de alguns momentos. A parte de nutrição, né? Tipo, é lógico que dá para você fazer... tem gente que... A gente vê exemplos aí na internet, o cara pega, nunca fez porra nenhuma e sai, faz um Iron... nas piores condições possíveis. Dá para fazer, né? O cara nunca treinou, nunca fez nada, vou fazer um full. E faz. Mas em que condições, com que risco para a saúde, enfim. Então dá para fazer. Dos exemplos que eu já vi, assim, já vi gente de todo tipo de alimentação, de todo tipo de físico fazer. Mas aí cabe a pessoa saber se ela está disposta a... Como qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa, cada escolha é uma renúncia. Se ela está disposta a fazer isso, se ela está disposta a arcar com isso, e se aquilo tem valor para ela, né? Porque, tipo, eu acho que a pessoa deve fazer o Iron para si mesma. Para, tipo, mostrar que eu posso. Uhum. E não, tipo, fazer o Iron para, tipo, mostrar para os outros que eu posso, né? Então é mais ou menos, tipo, a gente vê muita gente com deficiências fazendo. A pessoa quer fazer aquilo para mostrar para as outras, tipo, para mostrar para ela mesmo que ela pode,
né? Mesmo tendo sofrido É. um acidente que ocasionou aquilo, nada vai me parar. Então, tipo, o cara não tem uma perna, não tem um braço, tem N problemas motores e tal, e o cara faz, né? Gente cega tem? Porque ele quer mostrar, eu não sei se cego, mas assim, tem uma modalidade que você tem um guia, né? Você vai meio que preso num guia, e aí eu não sei se ele faz a prova inteira sendo cego, não sei. Eu sei que tem várias formas de deficiência que já completaram e que, enfim, provaram que é possível, né? Então o Iron, pensando aqui, ele não é olímpico, né? A distância do full, não, mas a distância olímpica sim, né? E tanto que tem vários atletas que... Ah tá, por isso que o de Santos chama olímpico. Porque tem na Olimpíada, porque óbvio. ele é do tamanho da prova da Olimpíada. Não lembrava. Então, mas aí não é Iron que chama, é triatlon, é um triatlon. Né? Na verdade, o Ironman ele é um triatlon grande. Ele é um triatlon que tem uma marca, como se fosse, sei lá, você tem aí a maratona, o Golden Run, né? Então é uma marca. Entendi. De uma prova que eles escolheram um percurso. Então o Iron, na verdade, é uma marca. É uma marca. O pessoal... Aí falando um pouco de empresa, que eu gosto dessa questão. Qual que é o concorrente do Iron? É o Challenge. Challenge? O Challenge, ele se diferencia por algumas coisas, né? Primeiro que a prova máxima do Challenge é na Alemanha. E o pessoal gosta muito, porque é uma prova que tem uma aderência muito grande da população local. Então diz que é quase como se a cidade inteira estivesse fazendo festa para você, assim. Entendi. E também a inscrição acaba que cidade que é, instantaneamente. Roth. E aí diz que a inscrição acaba instantaneamente. Eu nunca tentei me inscrever, mas assim, o pessoal diz que é bem... Você já participou de algum challenge? Não, só... Enquanto eu tô buscando essa marca que... Tipo assim, fechar o ciclo que a gente tava falando aqui mais cedo do Iron. Do Iron. Aí se for o caso, vai pro Challenge ou não. Que seria uma boa forma do marketing deles estar funcionando, né? Porque, tipo, eu tô totalmente fiel a É que nem marca, o ecossistema, né? Tipo, da Apple, da Samsung. Fala, já entrei nesse ecossistema, cara. Agora eu vou ficar nele. Mas é isso, né? É isso que eles querem. Então, mesmo nesse novo sistema de classificação, é uma forma deles puxarem o poder para eles, né? Então, assim como a maratona tem os majors, né? Que são as provas que você precisa se classificar para fazer, e aí eles controlam quem se classifica pelos tempos, o Iron tentou fazer isso. Entendi. Eu imagino, né? Ele trouxe Então, só quem ganha a prova tem garantia de ter a vaga. O resto a gente vai fazer um pool com os tempos de todos os atletas e por e-mail você vai ficar sabendo se você classificou ou não. Então, tipo, isso é uma coisa que traz o poder... Mas eles não mostram o sorteio, tipo... Não é sorteio, na verdade é tipo... Tem um cálculo lá, que agora as pessoas estão doidas lá e fazendo o cálculo para ver que tempo eu tenho que fazer na minha categoria, entre aspas, né, para classificar. Isso tá me lembrando, sabe o quê? Equipe de vendas, cara. Os caras, tipo, não, tem que vender X contratos, X valores, inadimplência baixa e não sei o que para eu conseguir meu bolo. Só que você imagina que bom você poder fazer isso com o seu cliente, né? Tipo, seu cliente está calculando quantas provas ou como ele vai ter que como ele vai ter que desempenhar no seu produto. Isso é um case de sucesso? E tanto que por causa disso, além da Harley Davidson, uma das tatuagens mais feitas no mundo é a tatuagem do Iron, né? Porque tipo, você consegue fazer... Você pode, tipo assim, lá eles têm, com certeza deve ter lá o estúdio de tatuagem portátil, né, nas provas, ou não? Não. Não? Nas cidades onde faz deve ter, né, estúdio de mas tatuagem. não é uma coisa deles, tipo assim, a tenda deles, você completou, vem aqui e faz a tatu. Não. Até seria um bom case para já incentivar, né, de vez. Exato. Mas não. Eu pensei que tinha. Mas você vê, tipo, a gente falando um pouco de marketing agora, né? Você vê como hoje em dia existe isso, né? Então, a gente não precisa falar de Harley Davidson e nem de Ironman. Tipo, a Ferrari é uma das marcas que consegue fazer isso, né? Ela faz com que o consumidor dela precise pular por vários hoops para ele conseguir ser cliente daquela marca. Então, tipo, a gente não vende para qualquer um. O luxo em geral faz isso, mas nesse caso não é nem luxo, né? É uma coisa de... Você cria uma dificuldade tão grande para pertencer àquela marca, e aí não é pelo consumir, nem pelo, sei lá, participar de eventos ou estar presente nas coisas da marca,
mas de tipo você precisar treinar para as coisas daquela marca, né? É uma dedicação tão grande à marca que você, e aí, enfim, calha um pouco com aquilo que eu estou fazendo. As coisas que você tem acabam tendo você, né? Então, por isso que eu... Isso é... Porque daí passa do limite da aprovação pessoal e vira uma coisa meio tóxica, né? Tipo... Pode ser, no sentido de que, tipo, enquanto você está fazendo aquilo pelo seu porquê, então, tipo, quero fazer porque eu tenho saúde, né? Quero fazer porque eu posso, né? Que é uma das coisas que eles falam, né? Por que você faz isso? Porque eu posso, né? Porque, sei lá, Deus me deu a saúde suficiente para fazer. Mas quando vira, quero fazer porque cada vez mais, né? Então, tipo, um Iron, 2 Irons, 10, 100, 50, enfim, acaba virando uma coisa que ela, enfim, domina a sua identidade, né? E aí é por isso que, tipo, eu tô pensando seriamente em não comprar outro relógio, fazer uma coisa que eu não faço há anos, que é treinar sem o relógio, sem medir o tempo, nadar sem medir o tempo, pedalar sem medir o tempo. Mas aí uma pergunta, como é que você sabe se você bateu a meta? Tipo... Aí é que tá, tipo, quem é o Vitor sem metas? Quem é o Vitor quem eu sou sem precisar ter um Iron que eu vou fazer, né? Não, e até para testar o seu cérebro, né? Tipo assim, cara, eu meio que já me liguei quanto de tempo que quantas voltas que eu dou no parque para treinar, percurso de bike que eu faço, quantas piscinas eu tenho que fazer mais ou menos, você meio que já sabe. Então dá para você agora se permitir, né? Tipo, tentar fazer isso sem o relógio e aí vira uma parada experimental de novo, né? Não fica um negócio mecânico. Não, e um bom exemplo disso é nessa prova em si, bom, eu estava sem o relógio a partir da natação, né? Então eu fiz a bike sem me ligar em tempo. Eu falei assim, eu vou fazer. Era uma prova bem perigosa, assim, em termos das curvas e das descidas e tal. Eu fiz sem me preocupar com o tempo. Teve gente que me mandou mensagem assim, tipo, você quebrou na bike. Não. Tipo, quando tinha uma subida eu fiz de boa mesmo, tipo, porque eu não tinha problema de tempo e eu queria mesmo curtir aquilo. Uma paisagem fantástica, atualizou minhas definições de prova mais bonita. Então, tipo, antes disso, Cozumel pra mim era a prova mais bonita, depois... Onde que é Cozumel mesmo? No México, no Caribe, né? Era a prova mais bonita e agora, assim... Deixa eu só ver uma coisa, esse lifestyle é legal também das viagens, né? Sem sombra de dúvidas, pra mim, virou a prova mais bonita pra mim, porque eu consegui curtir ela, né? E quando chegou na corrida, eu tinha uma visão, assim, eu queria fazer um ritmo forte na corrida, por isso que eu também não forcei tanto na bike. Cara, eu fiz exatamente o mesmo tempo da minha melhor maratona. Não, eu posso te falar uma coisa que você me fez lembrar aqui? Eu desde 2016, eu foquei por 10 anos seguidos. Até hoje eu tô na carreira musical, faço minhas coisas. Mas teve um sprint que eu dei, sei lá, de 2016 até 2020 de Instagram muito forte. Tipo, todo mundo falava, é o Instagram que vai te jogar pra fazer show, conexão, networking, blá blá blá. E eu me matei de fazer aquele negócio daquele Instagram. Me fez mal, achei tóxico pra caramba. Você toda hora, a visualização, é like, meu Deus do céu, engajamento, né? Comecei a ficar refém da parada. Mas é isso. Não, olha isso. Aí eu falei, tchau. Saí do Insta faz um ano. Reativei ontem, ou antes de ontem, só porque você queria fazer de vídeo esse aqui. Falei, vou reativar. Mas aí eu encontrei uns amigos meus, tipo, numa feira de negócio, lá no Expo, sei lá das quantas, que eu não lembro qual que era. E eles falaram assim, eu tava de terno, tal, né, roupa social, tal, tava, tipo, resolvendo negócio corporativo. E eles falaram, pô, você tá fazendo as músicas ainda? Eu falei, pô, lógico, tô com estúdio em casa, enfim. E qual que é o louco que eu falei pra eles? Inclusive, eu tô sem Instagram, porque ele falou, você não tá mais no Insta, você parou? Eu falei, não, inclusive eu parei no Instagram, eu só lanço minhas músicas no Spotify,
nem no YouTube mais eu jogo, só lanço no Spotify. E hoje, desde que eu saí do Insta, de um ano pra cá, é quando eu tô hoje, se você olhar no meu Spotify hoje, é a minha fase da minha vida que eu tenho mais ouvintes mensais. Ou seja, eu parei de me ligar em número, tipo... Eu parei de me ligar em número, eu parei de me ligar em... Instagram que vai fazer minha vida, os números, não sei o quê. E fiz pelo amor. Fiz pra curtir, falei, eu vou lançar e quem achar essa música aqui, sorte é dele. Que eu me dediquei a fazer um som da hora. Pois é, então, e agora eu tô com... você quis, né? E agora, exato, fiz o que eu quis e eu tô com o maior número de ouvintes mensais desde toda essa história. Tipo assim, quando eu tava no Instagram não tinha o que eu tenho agora. Eu acho que a gente se coloca voluntariamente nessas rodas de hamster. Exato. E a gente, tipo... Fica difícil sair delas porque a gente tem um negócio que chama sunk cost bias, né? Que é tipo, já investi tanto tempo nisso Isso é... e quando na verdade não. Tipo, é simples você sair a qualquer momento. É simples você se desconectar a qualquer momento. Exato. Né? Não é simples a pessoa perceber que ela tem esse poder, né? Mas é simples se você... Pois é. Assim, não é fácil, mas é simples. É simples, é. Então, pois é, mas é isso. Então, tipo... E é simples, mas não é fácil. Mulher caiu aqui. Mas assim, até por isso, né, que você falou, tipo, as pessoas, o que os outros vão pensar, tipo, se eu sumir, né, ou se eu, mas pô, você não vai medir. Exato. Né? Foi a primeira reação mas como você vai saber? Não vou, entendeu? Não vou saber. Exato. Tipo, eu vou fazer pra curtir mesmo, tipo, eu vou sair aqui pra correr e eu vou correr o melhor que der. Então, o que eu tava falando da prova, tipo, eu sem saber o meu tempo, eu fiz exatamente o meu melhor tempo. Isso é animal. Tipo, 3 horas e 26 é o meu melhor tempo de Iron até hoje. Tipo, foi o meu melhor tempo da prova. Quantas horas foram? Só a maratona, né? A maratona em 3:26 já era o meu melhor tempo. E eu fiz sem relógio. Animal. Então, tipo, esse é o meu tempo regulamentar, né? Pra uma maratona de um Iron. Eu acho que, tipo, se eu fizesse só a maratona, talvez eu consiga fazer abaixo de 3 horas. Mas pro Iron, esse é o meu tempo. Tipo, 3:27, 3:26. Já teve várias provas, tipo, talvez acho que 5 provas que eu fiz com esse mesmo tempo. Vitão, eu achei animal o nosso papo. Animal. Poderia ficar aqui por mais 3 horas. Fácil. Não sei se a câmera vai aguentar. Não, a gente... Esse é o nosso primeiro episódio. Eu queria sair por cima aqui pra gente finalizar no ápice. Tem mais alguma coisa, algum recado que você queira dar? Algum projeto que você está fazendo? Algum no seu trabalho? Alguma coisa que você queira divulgar? Eu acho que a mensagem é essa mesmo, cara. O aprendizado que eu tive é da gente tentar se desamarrar um pouco dessas coisas que são, assim, levam a gente a evoluir. Tipo, o triatlon me levou para lugares que eu nunca imaginei que eram possíveis. Me ensinou muitas coisas, cada prova você aprende uma coisinha. Inclusive essa, né, com essas lições que a gente nem tá esperando e tal. Mas é a gente se desconectar um pouco, a gente se permitir não usar amarras, não usar coisas que nos prendam, né? Não tá ali com a mídia social, enfim. Eu acho que é isso. Bom, esse foi o primeiro episódio de entrevista aqui do seu podcast favorito. Temos plateia ali atrás, dando tchauzinho. A Demi ali também, minha dog, veio proteger a gente aqui. Vitão, obrigado. Valeu. Foi animal. Muito bom. Esse aqui é o primeiro de vários que a gente vai fazer. E agora eu vou dar um rolê de skate no Vitão, com o Vitão ali. Não, no Vitão não. No Vitão, Deus me livre. Com o Vitão, ver se ele ainda lembra, pelo menos dar um olho. Bora. Tamo junto. Tamo junto, falou. Ok, caiu.